vertendo em arrimo a tua cruz, ante a sombra. Bom dia. Hoje é dia 8 de julho de 2015. Queremos lembrar que nos dias 18 e 21 teremos lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Natal, o terceiro encontro fraterno com o Movimento Espírita de Natal. No dia 18 de julho, às 19h30, Lourenço Barros de Pernambuco fará a conquista da consciência do conhecimento espírita. E no dia 21, a partir também das 19h30, conhecimento espírita e magnetismo. Serei eu quem farei a apresentação do tema. E o próximo café cultural será com Severino Celestino, que falará sobre Nazaré, Maria de Nazaré e o vidente de Patmos. O nosso último café, que foi esse domingo passado, que foi culminado com o aniversário, as festividades de aniversário de 25 anos do Leandro, foi mais um daqueles eventos que quem não veio não tem noção do que perdeu, e quem veio sabe exatamente quanta coisa boa aconteceu. Vamos aqui abrir no capítulo 28, que trata de preces espíritas, coletânea de preces, e abrimos aqui na prece número 10. Deus onipotente, permite que os espíritos bons me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que poderia induzir-me em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os médicos. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar a crítica com reconhecimento, tomando como dirigi-los a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os espíritos bons me queiram ditar. A mensagem é mais longa do que isto, mas acredito que aqui já tenhamos algum assunto suficiente para a nossa análise. É muito comum nos meios religiosos, de uma forma em geral, que nós achemos que quando estamos envolvidos religiosamente com alguma frente de trabalho, nós imaginemos por isso mesmo inatingíveis e totalmente cercados de uma proteção infalível. Isto não é verdade. Por que não é verdade? Porque se assim fosse, haveria escolhas negociadas com a divindade. E nós sabemos que a vida, ela não oferece necessariamente negociações onde uma parte simplesmente queira ter as vantagens e as outras partes fiquem entregues à própria sorte. Se assim fosse, seria bom, porque nenhum religioso se perderia, se equivocaria, cometeria erros, estaria sujeito às mesmas necessidades e vicissitudes de qualquer outra pessoa. Seria bom para o nosso paladar, mas seria péssimo como exemplo, seria péssimo como estímulo. Infelizmente, os homens, os seres que são religiosos, estejam eles à frente de qualquer princípio religioso ou mesmo escudado na busca de auxílio, todos, sem exceção, precisamos melhorar, mas os que estão à frente precisam estar melhores ainda. E não avaliamos o quanto é difícil termos pessoas como exemplos e como referências, porque ao invés de nós nos assemelharmos ou procurarmos isto, nós, na maioria das vezes, cercamos essas pessoas de responsabilidades tais que basta o menor desagrado e a gente já se desmorona e destrói não apenas uma pessoa, mas todo um conceito, toda uma vida. Quando Allan Kardec coloca isto especificamente para os médicos, é uma advertência extremamente preciosa, mas que parece pouca gente lê ou se lê se dá conta. Eu devo pedir sim para que eu seja veículo do bem, seja veículo de boas mensagens, mas eu tenho que paralelamente procurar me cercar do cuidado para não me deixar envolver pela ideia de infalibilidade, pela ideia de total segurança,
e ainda do afastamento de que eu mereça crítica, ponderação e que por isso mesmo devo moldar o meu comportamento dentro daquilo que eu acho que é o melhor, inclusive para o próximo. E a última referência que é feita nesta leitura diz respeito a um outro assunto que é por demais repetido, mas parece que ironicamente por demais esquecido. Qualquer mensagem que eu receba, em primeiro lugar ela se dirige a mim mesmo. Então, se eu recebo uma mensagem dizendo sejamos humildes, eu tenho que ser o porta-estandarte dessa ideia. Se eu quero, por algum motivo, trazer uma informação de que você deveria ter melhor comportamento, você deveria ser assim ou assado, isto deve se refletir primeiramente na minha essência, na minha personalidade. Do contrário, isso fica como lições jogadas a esmo. É tão comum a gente ver, por exemplo, hoje menos comum, porque graças a Deus o fumo vem aos poucos desaparecendo, mas na minha época era super comum os pais fumarem e proibirem os filhos de fumarem, desculpa. Então isso perde total força. Como é que eu posso pedir a alguém que não faça se eu faço? Como é que eu posso dizer a alguém esforce-se se eu não demonstro nenhum esforço em nenhum momento ou apenas em situações que me são favoráveis? Isto é extremamente relevante. Quando eu fui entrando hoje aqui no Leão, foi distribuída uma pequena mensagem, eu acredito que a maioria deve ter recebido. Devemos ter cuidado e atenção também com o ouvido e com os olhos. Muitas vezes a gente se preocupa muito com o que fala e nos despreocupamos um pouco do que ouvimos. Ouvimos em que sentido? Alguém me diz alguma coisa, que atenção eu dou a esse ouvido? Recentemente surgiu uma série de artigos, tanto na internet como inclusive em comentários de outros companheiros de outras religiões, sobre a questão da invisibilidade do próximo. Nós não vemos o próximo. E é tão impressionante isso, porque nós só vemos aquilo que nos toca, o que não nos toca passa despercebido. Por exemplo, uma mulher, quando ela está grávida, ela vê todas as grávidas do mundo. Ela diz, meu Deus, como tem mulher grávida no mundo? Quando ela, depois que tem o bebê, ela deixa de ver mulher grávida, ela só vê toda mulher hoje em dia tem uma criança ao colo. Depois a criança cresce na escola e diz, nossa, parece que só tem menino, não tem mais gente, porque é aquele seu universo. Isso prova, de certa forma, que nós somos muito fechados em nós mesmos. Nós vemos os nossos problemas. Tem pessoas que quando chegam para nós para dizer, nossa, eu estou com um problema enorme. Se a outra pessoa disser assim, mas você não sabe pelo que eu estou passando, aí a gente começa a discutir, mas o meu problema é muito maior. Por quê? Porque eu não quero ver o problema do outro, eu não quero ver o outro, eu não quero ver, ouvir, sentir o outro. E nessa mensagem foi chamada a atenção logo na primeira frase, temos olhos e ouvidos para ver e ouvir. Não é simplesmente olhar e tirar conclusões precipitadas, mas perceber o que está por trás. Li recentemente uma historinha que eu achei bem interessante, que se encaixa perfeitamente nesse quadro. Uma menininha chegou em casa com 2 maçãs, muito bonitas. E quando ela entrou, a mãe foi receber lá à porta, disse, meu amor, você trouxe uma maçã para a mamãe? Ela disse, foi, vou lhe dar uma. E pegou uma maçã e mordeu. Depois pegou a outra maçã e deu outra dentada. A mãe já ficou apavorada. Como que você vai me dar uma maçã? Minha filha, você, disse a mãe, fique com essa. É a mais doce. Nós não temos tempo de perceber o que o outro está fazendo fora da nossa ótica. A criança deu ali uma lição enorme. Ela não estava comendo as maçãs para tirar um pedaço, nem muito menos para dizer, se quiser, eu já mordi. Ao contrário, ela quis provar para saber qual era a melhor, a mais doce, para poder fazer a melhor doação para sua mãe. Nós não estamos atentos, nós não temos tido ouvidos, nós não temos tido percepção para percebermos aquilo que está à nossa visão o tempo inteiro. E muitas vezes, ainda fechados nos nossos horizontes, todos os problemas do mundo estão no fundo refletindo os meus problemas. Sou eu que não vejo, ou sou eu que quero ver desse jeito. E aí começo a ver o defeito do outro, começo a colocar defeito no outro, começo a perseguir a solução de um problema que não é do outro, é meu. Essa invisibilidade do próximo, das dores, das circunstâncias, elas só existem enquanto o meu horizonte interior for maior. A recomendação da mensagem, portanto, de dizer, tenhamos olhos e ouvidos,
é a gente inclusive dar um pouco de tempo para saber se o que eu ouvi foi o que eu ouvi, se o que eu vi é de fato o que eu estou vendo, se a análise que eu estou procedendo é dentro do meu horizonte fechado ou dentro do horizonte que está aberto para todos nós. Quantas e quantas vezes nós simplesmente perdemos oportunidades de lições maravilhosas porque não damos atenção a muita coisa. E não damos tanto que a gente só observa o que é defeituoso, desde que esteja lá fora, porque no fundo a gente está querendo esconder o defeito da gente. Por exemplo, entramos aqui neste salão e alguém pode dizer antes de entrar: nossa, esse prédio está muito mal pintado, as paredes já não estão tão bem tratadas. E aí a gente sai vendo, tem uma pedra aqui que está desigual, tem umas lâmpadas que não acendem, tem um ar-condicionado que não funciona, tem um relógio que para, e a gente começa a observar milhões de coisas. É interessante que isso seja feito, sim, mas existe uma outra parte. Onde é que está a pintura que eu trago dentro de mim? Que tipo de face da minha arquitetura, em termos de personalidade, eu estou apresentando ao outro? As pedras que eu trago dentro da alma, por que eu já não as nivelei da maneira ideal? Por que eu não olhei para o relógio da vida, que sempre marca o tempo correto, e o meu interior sempre está atrasado ou adiantado? Porque a gente não tem muito olho para o outro, a gente não tem muito ouvido. E aí eu digo: nossa, fulano só chega atrasado. Muito raramente a gente pergunta: por que será? O outro fica me cobrando o tempo todo que eu seja pontual. Ele acha que eu tenho mais ou menos tempo do que ele. Ele acha que eu sou mais ou menos responsável do que ele. A gente não faz esse tipo de análise. Então nós terminamos perdendo o olho e perdendo o ouvido. Só que isso é péssimo. É péssimo para a minha vida, porque me deixa desconfortável comigo mesmo. Porque todas as vezes que eu estou jogando o lixo para debaixo do tapete, eu estou contaminando o ambiente onde o tapete está. O lixo é para ser jogado fora. Quando Jesus, um dia conversando com um jovem rico, e ele diz: vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, filosoficamente isso pode ser muito bem interpretado. Dá o que você tem, venda e descarte. Joga onde se joga para a pobreza. A gente vai dizer: qual é a minha fortuna? A sua fortuna são os seus sentimentos. E quais são os meus sentimentos? Eu guardo mágoa, eu tenho rancor, meus calos doem a qualquer pisada, eu reajo violentamente, eu não vejo graça em ninguém. Essas são as tuas riquezas. Trata de jogar fora. Porque se você não joga essas riquezas, isso te pesa tanto na tua economia de existência, que você não vai a lugar nenhum. A proposta de Jesus: vem e segue-me, não era que ele queria fileiras atrás dele, nunca foi isso. Ele queria simplesmente que você o seguisse, por onde quer que você fosse. Mas isso só é possível quando eu tiro os fardos que eu tenho. Só que a gente confunde fardo de riqueza com fardos de bens, quando na realidade os fardos das nossas riquezas são os nossos sentimentos, na maioria das vezes descompensados, desequilibrados. Nós somos convidados à vida para viver e não para nos destruir. E o que mais nos destrói? Quando a gente pergunta a alguém: o que está destruindo? É o vício. É porque eu durmo tarde. Não é porque eu não consigo viver dormindo menos de 12 horas por dia. E a gente vai observando que todas as referências que fazemos são a comportamentos fisiológicos, ou são em relação a posses físicas. E quase nunca fazemos referência à nossa essência, ou sequer investigamos os motivos. É tão comum as pessoas dizerem: tenho dormido muito mal. A pergunta é: e o que você tem feito? Não, eu tomo até remédio para dormir. Não, você toma remédio para dormir, isso não foi o que eu perguntei. Eu quero perguntar do que é que você tem feito. Não, mas inclusive, eu vou à missa todo domingo. Você vai à missa todo domingo para ter uma sensação de que conversou com Deus. Nem sei se você chegou a conversar. Eu quero saber o que é que você tem feito. Mas o que eu tenho feito como? O que você tem feito com você, primeiro, que está lhe tirando o sono? E segundo, que você não consegue recuperar o sono. Mas eu gostaria muito então de ir a um médico que me receitasse, ou seja, você quer continuar sem fazer. Você quer que o médico, que a química, que o outro
Não, é porque antes tinha uma pessoa que me embalava para eu dormir fazendo cafuné na minha cabeça. Pois você está perdendo, porque nos dias de hoje ninguém mais faz cafuné para ninguém. Então o que é que você está fazendo para você dormir? Quais são os teus ouvidos, quais são os teus olhos para você vencer o problema? Não, eu vou no Leão, inclusive toda quarta-feira recebo um passe. Sim, e aí? Ah, inclusive na quarta, na quinta eu até que durmo melhor, mas depois piora tudo. Ok, então você vai no Leão, você melhora, dorme 2 dias. E o que é que você tem feito? Ainda não chegamos à resposta. Porque no fundo nós não queremos investigar, porque o problema está dentro de mim. Sou eu quem tenho que encontrar dentro de mim a solução para eu não estar dormindo. Não, eu tenho uma disfunção fisiológica. Então eu tenho que ir ao médico, mas tem que descobrir o que é que está gerando a sua função fisiológica. Ah, mas não é possível. Imaginemos uma pessoa que tem alergia a cremes. E aí você diz, não, mas o que é que você vai fazer? Eu vou procurar um médico que me combata a alergia, porque eu não vou deixar de usar meu creme. Sim, mas então você não quer fazer nem físico, você quer fazer agora como com psíquico. Nós precisamos abrir os olhos para a vida, para o mundo, para a essência que está dentro de mim mesmo. Enquanto eu quiser apenas condenar, julgar, falar mal do outro, enquanto eu quiser que o outro, que muitas vezes é criticado, é apontado, simplesmente resolva o meu problema, esse mundo está cheio de fardos e não dá para seguir a Jesus. Ah, então quer dizer que o Espiritismo agora sugere que a gente siga Jesus. E como é que a gente segue a Jesus? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que responde isso textualmente. Uma mensagem que diz, o bom espírita é um homem comum que vive como os homens do seu dia. Uau! Então quer dizer que eu não preciso colocar uma sandália, vestir um manto e sair correndo dizendo que sou seguidor de Jesus? Não. Então eu não preciso colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair abrindo na praça pública e falando? Não necessariamente. Se você fizer e isso mexer melhor em você e no outro, tudo bem. Se não fizer, for somente para você se exibir, você não está fazendo absolutamente nada. Porque em nenhum momento, nenhum grande líder espiritual do mundo, nenhum, jamais falou de que nós melhoramos do corpo para fora. Absolutamente todos falam que devemos aprimorar de fora para dentro. Então eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. Não é com medo de inferno, não é com medo de castigo, não é com medo de obsessor, não é com medo de nada. É simplesmente porque eu tenho que pensar, eu sou filho de Deus, eu mereço o melhor, vou fazer o melhor, vou viver melhor, mas para isso eu vou fazer o que ele disse. Deixa tudo que tu tens, acrescento eu, de ruim, e segue-me com tudo que fores de bom. É simples, a teoria é simples, e a prática é simples também. Mas e por que a gente não faz? Porque a gente não quer. Porque no dia que a gente quer, a gente faz. Concluindo, uma pessoa me disse essa semana que tinha um amigo de juventude que era, palavras textuais de quem me contou a história, era a pessoa mais perdida do mundo. E passou alguns anos sem vê-lo, e um belo dia se encontrou numa outra oportunidade. E nesse outro lugar eles estavam ali confabulando amigavelmente, e um ofereceu para o outro um copo de cerveja. Ele disse, não, isso é coisa do demônio. O outro pensou que ele estava brincando e deu uma risada. Essa risada também é demoníaca. Arreda-te daqui, Satanás. E levantou-se e foi embora. E aí fica até meio confuso, eu mandei o Satanás ir embora, mas quem foi embora fui eu. Quer dizer, um negócio meio esquisito. Mas não entremos no mérito da questão. Na verdade, alguém naquele momento, ou em algum momento de sua vida, percebeu que o que estava fazendo era equivocado. Tomou uma postura radical, mas pelo menos lhe melhora a partir de então. E nós ficamos terrivelmente incomodados com isso. Por quê? Porque essa pessoa teve a coragem de mudar. E isso mexe comigo, porque como é que essa pessoa que era um indivíduo perdido mudou? E eu que me achava bonzinho, não consigo mudar. E aí a gente fica com raiva, aí a gente rotula, a gente aponta, a gente condena, quando na realidade tudo isso está sendo voltado contra nós mesmos. Você é um fraco, você não é decidido, você não quer o que você disse que você quer, porque se você quiser, aí você faz. Porque você já quis coisas impossíveis e conseguiu, porque quis fazer. E você não conseguiu coisas fáceis, porque se acomodou ou queria que o céu trabalhasse em seu nome.
Precisamos ter olhos e ouvidos. E precisamos, quando entrar em relação com Deus, pedir objetivamente: Senhor, dá-me instrução, dá-me bons espíritos, dá-me boas mensagens. Mas, primeiro, que elas sejam voltadas para o meu proveito no sentido moral da vida. E não uma mensagem bela para passar somente para os outros. Desculpem, para os outros. Porque se assim não for, a qualidade ainda está muito longe de ser alcançada. Fiquemos relaxados. A gente pode colocar a bolsa do lado, de baixo, né? Larga essa bolsa. Eu sei que ela tem muitas preciosidades aí dentro, mas deixa ela ali 5 minutinhos. Pode colocar entre as pernas, segura assim para que ninguém leve, se for um medo, mas relaxa, né? Fiquemos tranquilos. Aliviemos as nossas tensões interiores. Relaxemos mesmo. Confiemos, acreditemos que temos a proteção de Deus, que recebemos a companhia de anjos guardiões, porque quando viemos para mais esta etapa da vida, Deus nos concedeu anjos de guarda. Precisamos apenas ter olhos e ouvidos para perceber-nos com maior integridade. Mas eles estão conosco, eles nos envolvem, eles nos sussurram boas ideias, bons pensamentos, e são tão bons que nos deixam livres para decidirmos como acolher ou não os seus conselhos. Deus, sendo Pai de sabedoria infinita, certamente Ele nos doaria companhias espirituais em níveis compatíveis com todas as nossas necessidades. Mas eles precisam que nós nos entreguemos, que nós nos integremos com eles nas tarefas individuais de melhoria, de crescimento, de buscas positivas. Estejamos relaxados, inspirando profundamente, e quando liberarmos o ar, o oxigênio, agora gás carbono, que nós digamos a Deus: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida que não cessa. Ainda mesmo quando dormimos, o coração continua batendo, pulsando e fazendo todo o sistema sanguíneo, linfático, correr por nosso organismo inteiro. Mesmo quando não pensamos em nada, a nossa mente, o espírito que somos, nos favorece com a manutenção daquilo que chamamos automatismo orgânico, para permitir que todo o nosso cosmos fisiológico esteja envolvido pela mesma onda de equilíbrio e de harmonia. Ouçamos a nós mesmos, para que possamos ouvir os nossos anjos de guarda. Aprofundemos o mergulho interior na busca dos olhos e dos ouvidos, para termos melhor percepção da vida. Inspiremos profundamente, expiremos sempre com gratidão à vida. E de vez em quando nos lembremos de inspirar e expirar, pensando em Deus, pensando na vida com V grande. Cada vez que inspiramos, abastecemos células importantíssimas de nossa existência. E cada vez que expiramos, como devolvemos à natureza aquilo que já não nos serve, mas que vai recompor todo o sistema ecológico de equilíbrio, façamos isso com gratidão.
de vez em quando, especialmente quando estivermos muito tensos ou muito felizes, exercitemos uma respiração profunda, elevando o pensamento ao ponto mais alto de nossas existências, agradecendo pela vida e dizendo muito obrigado, vida, pela própria vida. Percebamos que os amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, os orientadores e trabalhadores do plano espiritual que aqui frequentam conosco, fortalecendo-nos, dando-nos novo ânimo, revigorando o nosso clima psíquico, todos eles estão a emitir energias, a dirigir raios de bênçãos sobre cada um de nós. Mas tudo isso, para ser frutuoso, pede que nós estejamos de mente e de coração abertos, para recebermos, para percebermos, se for o caso, para absorvermos todas estas energias. E a parte mais densa, entretanto indispensável, surge agora de uma forma intensa através da colaboração dos nossos magnetizadores encarnados. Deixemos-nos envolver por este caldo de energias revigorantes, abençoadas, que atingindo-nos o ser, tem tudo para nos fortalecer, não apenas no quesito saúde corporal, mas igual e talvez até mais intensamente na questão valor moral, espiritual, psíquico, valores profundos da alma. Ao mesmo tempo em que inspiramos, agradecendo a vida por tudo, abrimos as nossas comportas físicas e mentais, para recebermos e retermos em nós todas estas energias. Muitos que aqui vêm já puderam sentir a grandiosidade deste momento, mas por ele ser um momento especial e grandioso, absorvamos com qualidade e façamos com que tudo isso nos acompanhe, perdure no nosso dia a dia, e que todas as vezes que estivermos vacilantes, recordemos-nos destes instantes em que muitas energias nos equilibram, nos fortalecem, são esteio para longas e frutíferas caminhadas. Inspiremos profundamente. Retenhamos um pouco e expiremos com gratidão. Deus, a sabedoria suprema, nos envolve em suas bênçãos. E o nosso ambiente, agora totalmente saturado de fluidos, fica ao dispor de cada um de nós, onde cada um absorverá o que precisa, mas para isso estabelecerá a sintonia para ser bem assistido. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas áreas. Nós devemos usar a nossa inteligência para continuar absorvendo esta energética abençoada. Estejamos nesta sintonia. Não dispersemos a mente. Oremos, peçamos a Deus força e equilíbrio, mas também humildade, serenidade e percepção do melhor. Estejamos aptos a receber e coloquemo-nos na melhor posição mental para reter tudo isto em nosso próprio benefício. Fiquemos em oração, pelo menos até o término dos passos,
da magnetização das águas. Que assim seja.